enquanto os irmãos procuram esse texto, quero de todo o meu coração agradecer a Jesus por mais uma noite, concedermos o privilégio de estarmos na sua presença, adorando o seu nome bendito, maravilhoso. Também registrar a satisfação de retornar a este santuário, estar com meu amigo, nosso irmão evangelista Júlio Caselar, toda esta fé de Reis, Deus abençoe. Também tenho um carinho muito especial pelo servo do Senhor, pela sua família. Deus seja louvado pela vida do nosso irmão. Ageu 2, versículo 3, quem achou, diga amém. Amém. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Versículo 9. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, amém, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, Jesus. Vamos juntos ler o versículo 9. 1, 2, 3. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Diga para quem está do seu lado: você é a coisa mais linda que Jesus já fez. Pode tomar o seu assento. Quero pedir ao irmão do som, por favor, meu bem. Abre o médio aqui para mim, reduz o rádio e deixa bem aberto, por gentileza. Um pouquinho mais de retorno aqui, por favor. Meus amados irmãos, o Senhor já tem falado conosco esta noite. E eu quero pegar um gancho do irmão que nos antecedeu aqui esta noite e dizer aos irmãos que é do conhecimento da maioria que Davi anelou em seu coração instituir e edificar uma casa a Deus. Mas Davi reinou em uma época que muitas vezes a nação israelita foi introduzida ao campo de batalha, e isso fez de Davi um homem de mão sanguínea. E tendo ele este desejo no seu coração, essa vontade é expressa diante de Deus. Enquanto nós temos um desejo, é bem provável que o Senhor abra um sorriso e diga sim, como também é provável que o Senhor feche o seu semblante e diga não, como Deus também pode nos dizer espera. E quando Deus responde a Davi por intermédio do profeta Natã, Deus diz: não, esta prerrogativa de edificar uma casa a mim será outorgada e concedida a seu sucessor, a saber, o seu filho Salomão. O interessante de analisar é que quando Davi recebe um não da parte de Deus, Davi poderia dizer consigo: já que não é o meu nome que vai ficar registrado, catalogado e inserido no patamar da história como o homem que fez a casa a Deus, então eu também não vou contribuir para que a mesma seja edificada. Mas ao contrário disso, a Bíblia diz que Davi começou a mandar prata, ouro e utensílios para a edificação do templo, porque Davi não estava preocupado se depois que a casa fosse erguida, se era o seu nome ou o de Salomão que estaria em destaque. Não. A única coisa que ele queria é que a casa a Deus fosse edificada e que o nome do Senhor fosse glorificado. Amém. Então é muito lindo quando esse espírito de humildade e cooperação ele paira no meio da igreja. Não importa se eu sou a regente, não importa
se eu sou a líder, não importa se meu nome vai sair na programação do evento, da mesma maneira eu vou contribuir, da mesma maneira eu vou cooperar. Eu não vou fazer fiquinha para dar errado, porque na verdade eu não quero glória. A única coisa que eu quero é que o trabalho seja realizado e que o nome do meu Senhor seja glorificado. Porque na verdade a Bíblia chama eu e você de astros e estrelas. Isso é bíblico, Filipenses 2,15. Mas se você observar no período diurno, não é possível enxergar as estrelas, não porque elas não existem, mas é que a glória e a luminosidade do sol não permitem enxergarmos as estrelas. Porque quando chega o período noturno, em que se retirou a glória do sol, aí começamos então a avistar as estrelas, e assim é a obra do Senhor. A Bíblia diz que nós somos estrelas, mas a Bíblia deixa bem claro, para brilhar no mundo, porque o mundo está em trevas. Porque dentro da igreja, enquanto o sol da justiça, que é Cristo, estiver aqui, não brilha pregador, não brilha cantor e não brilha pastor. Que tem pregador e cantor brilhando, é porque o sol da justiça já saiu do meio dela. Porque enquanto Jesus estiver aqui, só Jesus Cristo vai brilhar e só o nome de Jesus vai ser glorificado. E se você reconhece esta noite que a glória não é sua, mas é dele, então não guarde a glória para você esta noite. Pode dar a glória para ele, porque ele é digno de honra, glória e adoração. Você veio para adorar Jesus esta noite? Então também começou a contribuir. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. Amém. Vamos chegar na revelação de Deus, irmãos, mas eu amo a palavra. E às vezes me ligam em casa para pregar e dizem: irmão, revela. Eu digo: não, quem revela é a Godard, que eu prego a palavra. Serve a palavra? Serve. Então estou levando a palavra, porque só esta palavra pode mudar a minha e a sua vida. Quem crê, diga amém. Amém. E ali começou a contribuir. E se nós entendermos que o côvado corresponde a 45 centímetros, medida que ia do cotovelo à ponta do dedo central, por isso chamado de côvado, o templo não era tão grande. Ele tinha 27 metros de comprimento por 9 de largura e 13,5 de altura. Mas para ser edificado foram necessários 30 mil homens israelitas e 150 mil cananeus. 80 mil cortava a madeira, 70 mil por jangadas, transportava até o porto de Jope. E depois de um percurso de aproximadamente 64 quilômetros, a madeira era levada para Jerusalém e a casa ia sendo edificada. O interessante de analisar é que a Bíblia diz que conforme a casa estava sendo erguida, não se ouvia barulho de martelo, nem machado, nem nenhuma espécie de ferramenta, porque a madeira já vinha aprumada. Quem sabe esta noite existem algumas escórias. Escória são aquela ferpa que impede a peça de se encaixar. A escória pode ser dor de cotovelo, a escória pode ser língua comprida. Eu não sei o que é escória na tua vida esta noite, mas eu tenho uma notícia boa. Se Cristo como homem foi bom carpinteiro, como Deus ele é melhor ainda. O carpinteiro da Galileia está em nosso meio esta noite, e ele está dizendo: eu vou aprumar madeira esta noite. Então, se o negócio apertar um pouquinho, se aveste não, meu irmão. É o carpinteiro que está passando na sua vida, mas você vai sair daqui abençoado pela palavra, porque o carpinteiro celestial está aqui, e hoje ele está dizendo: eu vou aprumar madeira, mas a obra vai ser feita e o meu nome vai ser glorificado. Interessante que aquele templo torna-se erguido, e após erguido ele torna
torna-se uma das grandes maravilhas de sua época. Todos que passavam ao redor do templo olhavam para ele e lançavam palavras de elogio. Que obra linda, maravilhosa e monumental é este templo que Salomão edificou, porque os melhores materiais da época Salomão investiu naquele templo, a ponto de a rainha de Sabá sair no percurso de 1930 quilômetros a camelo para ver a sabedoria de Salomão e contemplar a formosura do templo. Aquela obra era uma obra linda, bonita, uma obra maravilhosa. Mas diz a Bíblia que a tríade entrou no meio da nação. Quando você ouvir falar de tríade, fala de idolatria, adultério e apostasia. Isso provocou a ira divina, e como consequência da ira divina, o Senhor traria a sua sentença sobre aquele povo. E essa sentença trata-se das 3 invasões babilônicas sobre a nação de Judá, Jerusalém, onde estava localizado o templo. Quando nós observamos a cronologia bíblica, ela nos ensina que a primeira vez que Babilônia veio sobre Jerusalém foi no ano 605 a.C., quando esta transporta para o cativeiro só a classe majoritária, os que faziam parte da família real ou aqueles de um alto poder aquisitivo. Quando é o ano 596, novamente a Babilônia vem sobre Jerusalém para transportar mais um grupo de judeus para o cativeiro, e nesta segunda remessa estaria incluso o profeta Ezequiel. Então mais um grupo é transportado para o cativeiro. Quando acontece essa segunda invasão, o Senhor dá uma linda visão ao profeta Jeremias e mostra para este 2 cestos de figos colocados na porta do templo central de Jerusalém. Veja como Deus é sábio. A nação de Judá vivia da agricultura, eles plantavam e colhiam figos. Então quando Deus falava de figos com a nação, o povo entendia a mensagem que o Senhor queria entregar, porque a primeira safra de figos que eles colhiam eram os de boa qualidade, do hebraico bocora, figos aprazíveis de comer e degustar. Mas a última safra de figos que eles colhiam vem do hebraico kermes, figos inúteis, que o povo não tinha prazer de comer e degustar. Os 2 cestos de figos estavam na porta do templo, porque o templo era o centro de adoração a Deus naquela época. O que Deus estava fazendo aqui, comparando as 2 qualidades de figos que eles escolhiam com as 2 qualidades de adoradores que existia no meio da nação, quando a prova viesse sobre a nação. Os figos bons representavam os crentes fiéis, verdadeiros adoradores, que no momento desta prova teriam postura de adorador. Os figos ruins representavam os crentes infiéis, que na hora da prova não teriam postura de adorador, porque a igreja tem que entender uma coisa: prova é diferente de luta. Luta vem do nosso adversário, e se a gente orar, ela vai embora. A prova não. Provérbios 17:3 está escrito: o crisol prova a prata, o fogo prova o ouro, mas é Deus quem prova os corações. A prova vem de Deus, e Ele sabe a hora que coloca o crente na prova, e sabe a hora que tira o crente da prova. Imagine você que se Deus resolver provar este neguinho 40 dias, durante 40 dias o neguinho pode chorar, pode ralar joelho, pode ir para o monte. Enquanto não der 40 dias, eu não saio da prova. Mas o que conforta o nosso coração é que a Bíblia deixa bem claro: Deus não dará uma prova além do que você possa suportar. Meu irmão, a prova não vem para destruir a igreja, a prova vem para purificar a igreja e para revelar o caráter do
dos verdadeiros adoradores. Eu sempre uso uma linguagem figurativa para dizer que a prova simboliza a caldeira de Jeová. E quando Deus acende a caldeira, é a hora que a igreja descobre quem é crente ouro e quem é crente latão. É por isso que eu digo a toda a igreja: vamos ter zelo pela alma, claro, é o nosso dever. Só que se a mensagem que se prega aqui é pura, verdadeira e genuína, então não precisa ninguém se desesperar se quando a prova chegar na igreja, se meia dúzia de crentes está indo embora. Por que, pregador? Porque quem for ouro vai ficar até o fim dando glória. Olha pra cá, latão não aguenta a prova, meu irmão. E na hora da prova, latão vai tudo embora. Porque latão gosta de bênção, mas não quer o abençoador. Latão gosta de oba-oba, mas latão não gosta de escola dominical. Latão não vem para culto de oração. Se falar de louvorzão gospel na praça, enche de latão. Quer saber quem é ouro? Marque culto de oração, meu irmão. Latão não tem postura na prova. Agora, ouro é diferente. Ouro é igual Paulo em Filipenses 4, do 11 ao 13. Aprendi a estar contente em qualquer situação. Sei ter abundância, sei passar necessidade. Sei ter fartura e já aprendi a passar fome. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo era ouro. Ele disse em Romanos 8, do 31 ao 39, que diremos, pois, essas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, não nos dará todas as coisas com ele? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que justifica. Quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, antes quem ressuscitou dos mortos, está à direita do Pai, intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Como está escrito, por amor a ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Olha o 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Olha o 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem passado, nem presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo era ouro, meu irmão. Quem é ouro é igual o patriarca Jó. Carregou 10 caixões num dia só, sepultou 10 filhos, e a esposa disse assim, abandona Deus e morre, homem. Abandono não, mulher, porque eu vim nu e nu eu vou voltar. Eu aceitei o bem de Deus e não vou aceitar o mal. Ele rasgou as vestes, ergueu as mãos e disse, bendito seja o nome do Senhor. Eu até parece que vejo alguém olhando para ele dizendo, Jó, tu perdeu tudo e ainda dá glória. E ele dizendo, eu não perdi tudo não, eu tenho ainda um pedaço de caco de telha para me coçar. Você está de brincadeira, Jó? O que vai fazer com um caco de telha? Meu filho, telha fala de telhado, telhado fala de cobertura, cobertura fala de proteção. O sol nasce para todos, mas a sombra só para alguns. Quem habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Sabe o que já estava dizendo? Eu estou na prova, mas ele me guarda. Eu estou na prova, mas ele me protege. Eu estou na prova, mas não vou negar o nome dele.
adorar. E se não der, fica de pudinha. Sabe recitar de coro o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar e me faz num colchãozinho de mola, e me guia pelo caminho do shopping para fazer uma comprinha. Refrigera a minha alma, unge a minha cabeça com monange, palmolive, seda ceramidas. Minha conta corrente transborda. Oh glória! Entrou na prova, vira limpador de para-brisa. Vem cantar, irmã. Não estou sentindo, tá na prova. Vem trazer uma palavra, irmão. Não estou sentindo. Aí quem está dirigindo o culto diz: igreja, Jesus está aqui, vamos adorar. Não estou sentindo. E quem foi que disse que crente tem que sentir para dar glória ao nome de Jesus? No capítulo 9 do seu livro, Jó disse assim: Senhor, tu passas e eu não te vejo. O Senhor tornas a passar e eu não te sinto. Mas eu sei que tu estás aqui. Muita glória porque sente. Porque Romanos 12, verso 1, Paulo disse que o culto é racional e não emocional. O crente não dá glória porque sente. Crente dá glória porque pensa e raciocina. E quando ele lê a Bíblia, ele entende. Na bonança ou na prova. Comendo picanha ou comendo ovo. Se Jesus é meu Senhor, ele merece glória. Você já viu aqueles engraçadinhos que diz assim, se eu sentir eu dou glória? Não, meu filho, é dar glória para começar a sentir, porque a Bíblia diz que é dando que se recebe. Quem que sente ele paga a conta. Eu estou sentindo e amanhã eu quero pagar um boleto de R$1.000 porque eu estou sentindo. Não. E por que paga? Paga porque é um dever. E o que a Bíblia diz: dai a Deus a glória que é devida. É nosso dever da glória e ele merece glória. Agora a igreja, meu irmão, está com uma nova moda. Tem crente fiscal no meio da igreja. O cabra não vem para cultuar, o cabra vem para fiscalizar o culto, meu irmão. É o culto intelectual, é o culto do cabra que fica fiscalizando o culto. Ele não entra na igreja para adorar, parece que vem no teatro. Meu irmão, você tem que entender que quando passa daquela porta dentro, você não é espectador, você é adorador. Você não veio assistir culto, você veio cultuar. E se você quer a bênção de Deus, você precisa entrar na postura de adorador. Aí os obreiros mais antigos me disseram assim: Tiago, você está equivocado. Quando eu aceitei a Cristo, é porque tu é novo ainda. Quando tu virar um obreiro de púlpito, rapaz, tu vai ver que o negócio é diferente. Quando você crescer no ministério, você vai ver que o negócio é diferente. Que o obreiro não fica fazendo muito barulho. Aí esses dias o Senhor me deu uma revelação. O Senhor me mostrou em Apocalipse 4 que de dia e de noite tem 24 velhinhos anciões que tiram a coroa da cabeça, jogam nos pés do Senhor e diz: só tu é digno de glória. Não é 24 menino não, não é 24 moleque não, é 24 anciões que de dia e de noite dizem: Santo, Santo, digno é o Senhor de glória. Quem reconhece que a glória é dele, ele vem na igreja para adorar, ele vem na igreja para glorificar. Você veio para adorar a ele, então levante a mão e adora. Olhe para quem está do seu lado e diga: o segredo é adorar a ele na prova. O Senhor estava observando a postura dos verdadeiros adoradores. Agora, a Bíblia não segue uma ordem cronológica, uma ordem cujos assuntos nela inseridos são de ordem subsequencial, senão o conteúdo do Salmo 126 deveria estar no lugar do 137.
E o 137 no lugar do 126. Por quê? Porque o Salmo de número 126 é um relato de quando o povo já tinha saído do cativeiro. Olha o linguajar do crente quando ele está fora da prova. Quando voltamos de Babilônia para Sião, estava como os que sonham, nossa boca enche de riso, nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por esses, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Lógico, é o salmo da benção. Agora vamos ver o 137, que é o salmo da prova. Estando nós junto dos rios de Babilônia, aquele que nos prendeu dizia assim: Judeuzinho, canta um cântico de Sião para nós nos alegrarmos. Mas nós pegamos a nossa harpa, instrumento de louvor e adoração, e penduramos a harpa no salgueiro, como que dizendo: fazia biquinho, meu irmão, e nem glória queria dar. Mas espera aí, quando estava na bonança, até brigava para ter oportunidade, e agora que está na prova, faz um leque com o dedo, hoje não vai dar, pastor. Então não é postura de adorador, porque quem tem a postura de um verdadeiro adorador, ele enaltece a Deus na bonança, enaltece a Deus na hora da prova. Agora nós estamos vivendo um período, meu irmão, que o crente passa o culto inteiro sem adorar, mas se o pregador descer em marcha e botar a mão na cabeça dela e dizer: eis que vejo a vitória, a irmã começa a falar em línguas. Então tu não subiu no templo para adorar, minha irmã, tu subiu no templo atrás da sua vitória, porque o verdadeiro adorador, ele sobe ao templo para buscar a face de Deus e não a mão de Deus. A igreja tem dois tipos de crente: o que busca a mão de Deus e o que busca a face. O que busca a mão vem para barganhar, o que busca a face vem para adorar. Eu vim para adorar a Ele, eu vim para glorificar Ele, porque eu sei que se eu adorar, a mão dele é o resultado da minha vida. Enquanto eu busco a face, Ele estende a mão. Enquanto eu busco a face, Ele faz milagre acontecer. Você crê que enquanto você está adorando, a mão de Deus vai lá na tua casa, aonde você precisa? Quantos acreditam? Pode adorar? Eu gostaria que você entendesse que essa prova era inevitável. Por quê? Porque a prova vinha da parte do próprio Deus. E o Senhor usou Jeremias no capítulo 25, versículo 11, para dizer o seguinte: que essa prova seria por um período de 70 anos. É uma mensagem gostosa que Jeremias entregou? Não era. Era uma mensagem difícil de se ouvir. Mas que culpa tem o profeta se a mensagem vinha de Deus? O que pregador que se preza é igual carteiro. Carteiro não chega na sua casa: eu estou com uma encomenda, mas não sei se você vai gostar. Será que ele entrega? Não. O que carteiro faz? Ele chega e entrega. E Jeremias foi e entregou. Deus disse no capítulo 27, 28: Jeremias, pega um jugo de madeira, aquela peça em forma de V que põe no pescoço do boi para a terra,